O mundo nutre uma paixão conveniente pelo homem que não custa nada. Não é por respeito, mas pela utilidade. Se você se torna alguém acessível a qualquer hora, você não é valorizado. Você é consumido. Quando você se coloca sempre à disposição, o destino inevitável é ser ignorado. Se você entrega seu tempo, sua lealdade e sua energia vital sem colocar uma etiqueta de preço neles, não se sinta injustiçado quando começarem a te tratar como aquele cesto de liquidação no fundo de uma loja de departamentos onde tudo é levado por centavos. Existe uma lei econômica brutal e silenciosa que dita a dinâmica das interações humanas, e ela é absolutamente indiferente ao tamanho do seu coração ou à pureza das suas intenções. Estamos falando da lei da oferta e da demanda. Quando a oferta de você é abundante, quando você responde em segundos, quando aceita qualquer convite, quando ajuda sem que peçam e balança a cabeça para tudo, a demanda por você desce ao nível 0. Você se transforma em oxigênio, algo fundamental para a vida com certeza, mas que ninguém percebe que está lá porque é gratuito. E a verdade dura é que ninguém se dispõe a pagar pelo ar até que comece a ser asfixiado. Nicolau Maquiavel, o verdadeiro engenheiro das estruturas de poder, decifrou esse código séculos atrás. Ele deixou o aviso: um líder que se mostra generoso demais, aberto demais e íntimo demais de todos, acaba sendo desprezado. Ele passa a ser visto como alguém frágil. Ele é rotulado como comum, e na lógica do poder, o que é comum é descartável. Você provavelmente passou a existência inteira tentando ser o cara legal. Te ensinaram o dogma de que quanto mais você desse de si, mais receberia em troca. Sinto informar, mas isso é uma mentira deslavada. Essa é a moralidade de rebanho ensinada para manter os operários na linha, não a estratégia de alto nível sussurrada nos ouvidos dos reis. A realidade tem tons muito mais sombrios. A verdade é que os seres humanos só atribuem valor real àquilo que dói no bolso ou na alma para conseguir. Eles só valorizam o que tem pavor de perder. Eles só dão importância ao que é caro. Para retomar as rédeas do seu poder, o primeiro passo é deixar de ser grátis. Você precisa se transformar em um artigo de luxo em um mercado saturado de commodities baratas. Mas como se coloca preço em uma alma humana? Como gerar escassez quando você tem boletos para pagar e vínculos para manter? Eu vou te mostrar o caminho. Vamos dissecar a psicologia do valor. Vamos transpor as leis da economia de luxo diretamente para a sua personalidade. Ao final desta jornada, você vai compreender por que ser uma pessoa difícil é, na verdade, uma virtude suprema, e por que ser caro é o único caminho para ser genuinamente livre. Mas antes, você precisa ter a coragem de admitir: você está em promoção e já passou da hora de fechar a loja. Adam Smith, o patriarca da economia moderna, debruçou-se sobre um dilema que explica perfeitamente sua vida social. Ele questionou: por que a água, que é o alicerce da vida, é praticamente gratuita, enquanto os diamantes, que não possuem utilidade prática imediata, custam fortunas? A resposta curta é a escassez. A água está em todo lugar. Ela cai do céu, corre nos leitos dos rios, sai da torneira. Por ser abundante, ela é tratada com total descaso. Você a usa para lavar o chão, para dar descarga, para desperdiçar sem remorso. Já os diamantes são raros, são difíceis de localizar. Exigem suor, sofrimento e, por vezes, sangue para serem extraídos das profundezas. Justamente por serem escassos, eles são alvo de adoração. Existem pessoas que matam por eles, outras que passam fome para comprá-los. Agora olhe para o espelho. Você se comporta como água ou como um diamante? Aquele bom moço, o homem que nunca diz não, o amigo que está sempre lá para qualquer coisa, ele é a água. Ele é uma peça útil no ecossistema alheio. As pessoas precisam dele para desabafar seus problemas.
Precisam dele para o trabalho pesado. Precisam dele para inflar seus próprios egos. Mas, justamente porque ele flui sem resistência, ele é descartado. Eles desmarcam compromissos com ele no último minuto porque sabem que ele não vai se impor. Pagam pouco a ele porque sabem que ele não tem coragem de negociar. Jogam todo o lixo emocional em cima dele porque sabem que ele é um reservatório sempre aberto. Ele acredita que está sendo uma alma caridosa. Na prática, ele está sabotando o próprio mercado com excesso de presença. Ele criou um superávit de si mesmo. Para se tornar caro, você precisa se tornar um diamante. Isso significa que você deve se tornar inútil para aqueles que não possuem capital para te adquirir. É uma mudança de rota agressiva. Exige que você aniquile aquela parte interna que implora por validação instantânea. Você precisa estar em paz quando começarem a te chamar de distante ou arrogante. Thorstein Veblen, o sociólogo que criou o conceito de consumo conspícuo, que é a aquisição de bens e serviços de alto custo não por necessidade, mas para demonstrar riqueza, status e prestígio social. Ele notou que o status não vem do que você faz, mas do que você pode se dar ao luxo de ignorar. Quando você é caro, você sinaliza que pode se dar ao luxo de dispensar a aprovação alheia. Você não depende do joinha de ninguém para sobreviver. Isso é o que sinaliza alto status. Comece hoje mesmo. Faça uma auditoria na sua disponibilidade. Com que velocidade você responde mensagens? Quantas vezes você diz sim para compromissos que você odeia no fundo da alma? Quanto tempo você gasta ouvindo gente que nunca te pergunta como você está? Cada resposta imediata é um panfleto de desconto que você distribui. Cada, claro, sem problemas, é um cupom de liquidação. Pare com isso. Crie uma seca. Deixe que eles sintam sede. Quando você corta o fornecimento, obriga o mundo a notar o seu valor. Quando a torneira seca, as pessoas não dão de ombros. Elas entram em pânico. Elas verificam a tubulação, ligam para a companhia de água. De repente, elas estão dispostas a pagar qualquer preço para ter o fluxo de volta, seja a seca. Pense na fachada de uma boate exclusiva ou de uma boutique de luxo. O que você vê? Uma fila, um segurança de terno, uma porta fechada, barreiras. Agora, pense na entrada de um supermercado popular. As portas se abrem automaticamente. As luzes são ofuscantes. Todos são bem-vindos. Qual desses lugares desperta seu respeito? Para qual deles você se veste melhor? Nós, seres humanos, valorizamos o que nos oferece resistência. Existe um conceito psicológico chamado justificativa do esforço. Se temos que lutar por algo, nosso cérebro conclui: isso deve ser valioso. Se conseguimos algo com facilidade, nossa mente assume que é de baixo nível. Você tem vivido com portas automáticas. Você permite que qualquer um invada seu espaço mental e sua agenda. Você é o supermercado do bairro. Você precisa instalar a corda de veludo. Precisa introduzir fricção. A fricção é a técnica de ser difícil o suficiente para filtrar os parasitas, mas atraente o suficiente para que as pessoas de alto valor queiram pular o obstáculo. Como aplicar isso? Primeiro, o não como padrão. O padrão da maioria é dizer sim, a menos que tenham um motivo para negar. O seu novo padrão deve ser não, a menos que te deem um motivo irrefutável para aceitar. Quando alguém te pede um favor ou um encontro, a resposta inicial é o silêncio. Depois, talvez um vou ver. E só se estiver alinhado com a sua missão, vira um sim. Essa hesitação não é falta de educação, é calibração. Isso mostra que seu tempo já tem dono. Mostra que você tem um propósito maior do que servir aos caprichos de terceiros. Segundo, o processo de qualificação. Jamais permita que alguém entre no seu círculo íntimo sem passar por um teste. Se uma pessoa nova quer sua amizade, não abra a guarda só porque ela está ali.
Observe-a. Teste a lealdade dela em pequenas coisas. Se ela fala mal dos outros para você, ela falará mal de você para os outros. Mantenha a corda esticada. Se um cliente quer te contratar, não aceite o dinheiro de imediato. Faça-o preencher um formulário. Faça-o esperar uma semana por uma vaga. Parece loucura. Você acha que vai perder negócios ou amigos. E você vai. Vai perder os baratos. Vai perder os parasitas. Mas os jogadores de alto nível, aqueles que entendem as regras do jogo, vão respeitar a sua barreira. Eles vão olhar para o obstáculo e pensar: deve haver algo muito precioso lá dentro para ele proteger desse jeito. Maquiavel aconselhava que um príncipe deve ser cauteloso antes de acreditar ou agir. Não pule diante de qualquer sombra. Seja lento. Deixe-os na fila. Deixe-os imaginando se serão aceitos. A ansiedade do "será que ele vai me aceitar?" gera um pico de dopamina quando você finalmente diz sim. Se você aceita na hora, não há pico, não há vício, não há valor. Você não está sendo mal. Você está curando sua própria existência. Está garantindo que só entrem no clube aqueles que podem pagar o preço da entrada. Informação é poder. E como qualquer moeda, a inflação a destrói. Quanto mais você fala, menos valem as suas palavras. O Homem Grátis é um livro aberto. Ele conta o trauma de infância no primeiro encontro. Explica toda a sua estratégia para os colegas de trabalho. Vomita frustrações para o vizinho. Transmite cada passo da sua rotina nas redes sociais. Ele está inflacionando a própria moeda. Ele inundou o mercado com dados sobre si mesmo. E como ele conta tudo para todos, ele não tem vantagem, não tem mistério. Para ser caro, você precisa se tornar um cofre. Você deve cobrar um imposto de quem quer sua informação. Isso nos leva à lei da ocultação. Maquiavel escreveu: todos veem o que você parece ser. Poucos sentem o que você realmente é. Mantenha o seu eu real atrás de uma barreira de pagamento. Em uma conversa, deixe que o outro fale 80% do tempo. Você fica com os 20%. Quando você falar, não dê explicações. Dê declarações. Vou me mudar de cidade. Por quê? É hora de mudar. Ponto final. Não se justifique. A justificativa é a linguagem de quem está por baixo. O chefe dá ordens, o funcionário dá explicações. Quando você retém os detalhes, força as pessoas a preencherem os vazios. Elas projetam as próprias fantasias em você. Assumem que você tem um plano mestre, que você é mais profundo do que parece. Você se torna um enigma insolúvel. E a mente humana é obcecada por mistérios. Pense nas figuras mais carismáticas da história. Todas tinham uma aura de distância. Você sentia que as conhecia, mas sempre havia uma parte inacessível. Essa distância é a etiqueta de preço. Ela diz ao mundo: você pode ver a vitrine, mas não pode tocar no estoque. Pare de compartilhar demais. Pare de postar seus colapsos emocionais. Pare de anunciar o próximo passo antes de dar o pé. O silêncio cria um vácuo. E no vácuo, seu valor sobe. As pessoas começarão a se inclinar para te ouvir. Elas buscarão sua opinião justamente porque você a entrega raramente. Quando o homem silencioso finalmente fala, a sala se cala. Quando o falador abre a boca, as pessoas pegam o celular. Seja a voz que custa caro para ser ouvida. Agora vamos descer mais um nível. Falamos de tempo, acesso e palavras. Mas o ativo mais caro que você possui é a sua reação emocional. Pessoas de baixo valor são reativas. Elas são baratas. Você aperta um botão, elas explodem. Você insulta, elas choram. Você elogia, elas brilham. Elas são máquinas de venda automática. Você insere a moeda do estímulo e recebe o produto da reação. Elas não têm soberania interna. São escravas dos eventos externos. Ser caro é ser não reativo. É possuir o que os estoicos chamavam de apateia. Não a apatia,
mas a liberdade em relação ao sofrimento. É a capacidade de observar o caos e permanecer imóvel. Por que isso é caro? Porque exige uma energia colossal para controlar sua própria biologia. Quando alguém te desrespeita, seu cérebro primitivo grita: ataca! Ignorar esse grito exige uma função executiva de elite, exige disciplina, exige uma alma que conquistou a si mesma. Ao não reagir a um insulto, você subverte a dinâmica de poder. Quem insulta quer uma reação. Esse é o pagamento que ele busca. Se você nega a reação, você nega a transação. Você deixa a pessoa segurando o saco da própria toxicidade. Imagine uma negociação. Um homem está suando, falando rápido, desesperado para fechar. O outro está encostado na cadeira, respirando calmamente, lendo um documento. Quem tem o poder? Quem é o prêmio? O homem calmo é o homem caro. Maquiavel sabia que um líder que perde o controle perde a autoridade. A raiva é uma confissão de fraqueza. Ela admite que o outro tem o poder de perturbar sua paz. Não dê esse poder a ninguém. Trate suas emoções como barras de ouro em um cofre. Não as distribua para qualquer mendigo que bata à sua porta. Se alguém tentar te provocar, olhe para essa pessoa com curiosidade, não com raiva. Observe-a como um cientista observando um rato em um labirinto. Comportamento interessante. E então, se afaste. Esse nível de desapego é aterrorizante para pessoas manipuladoras. Elas dependem da sua dívida emocional. Cancele a dívida. Torne-se um fantasma para o drama alheio. Quando você é emocionalmente caro, as pessoas pisam em ovos perto de você. Não por medo de abuso, mas porque não sabem onde você pisa. Elas precisam trabalhar para te ler. Precisam investir energia para te entender. E quanto mais energia elas investem, mais valioso você se torna para elas. É a falácia dos custos irrecuperáveis. Se alguém passou meses tentando te decifrar, não vai desistir de você facilmente. Você se tornou o ativo mais caro dela. O sinal definitivo de um item de luxo é que ele não precisa que você o compre. A Ferrari não faz comerciais implorando para você dirigir seus carros. Eles não se importam se você comprar um, outro comprará. Se ninguém comprar, o carro fica na vitrine sendo uma obra de arte, retendo o seu valor. O homem grátis é carente. Ele precisa do emprego, precisa da garota, precisa do convite para a festa. E porque ele precisa, ele não tem poder de barganha. Em Negocie como se sua vida dependesse disso, Chris Voss ensina que a carência é a morte de qualquer negociação. No momento em que o outro lado sente que você tem que fechar o negócio, o preço despenca. Para ser caro, você deve cultivar o poder de ir embora. Você deve construir uma vida onde não precise de nenhuma pessoa ou oportunidade específica para estar completo. Isso é o que Maquiavel quis dizer com: um príncipe deve contar com suas próprias forças, não com as alheias. Se sua estabilidade financeira depende de um único chefe, você é barato. Se sua estabilidade emocional depende de um único parceiro, você é um dependente. Você precisa diversificar seu poder. Desenvolva habilidades raras. Construa uma rede ampla. Tenha uma mente autossuficiente. Quando você sabe, no fundo dos seus ossos, que pode se levantar de qualquer mesa e ficar perfeitamente bem, você se torna perigoso. Você negocia de forma diferente. Você fala de forma diferente. Não é um blefe, é apenas a exposição dos termos. Este é o meu preço. Este é o meu padrão. Atenda-os ou eu saio. E você tem que falar sério. O homem barato fica em relacionamentos tóxicos porque tem medo da solidão. O homem caro vai embora porque sabe que sua paz vale mais do que uma companhia ruim. O homem barato aceita um salário humilhante porque tem medo do desemprego. O homem caro pede demissão porque sabe que suas habilidades são um bem de valor crescente.
Essa disposição de destruir o acordo é o que torna o acordo possível. Isso sinaliza ao mundo: eu não estou desesperado. Eu estou selecionando. Quando você para de precisar deles, eles começam a precisar de você. É a ironia cruel do desejo. Nós queremos o gato que nos ignora, não o cachorro que pula na gente. Seja o gato. Sente-se no muro alto. Limpe suas patas. Deixe que eles venham com os petiscos. E mesmo assim, talvez você aceite, talvez não. Essa é a postura do valor. Nós cobrimos a mecânica externa, a corda de veludo, o silêncio, o ir embora. Mas tudo isso são apenas táticas. São truques. E truques param de funcionar se o núcleo estiver podre. Você não consegue fingir ser caro para sempre. Se você for oco por dentro, você vai rachar. O preço de liquidação será revelado. Para ser realmente o prêmio, você precisa alterar a estrutura fundamental da sua crença sobre si mesmo. Você precisa mudar a moeda com a qual negocia, porque há uma última armadilha cruel que te mantém barato: o desejo de justiça. Você acha que o mundo deveria ser justo. Acha que se trabalhar duro será recompensado. Maquiavel está rindo de você agora. O mundo não é justo. O mundo é um mercado e o preço está prestes a subir. Você está pronto para pagar? O poder tem um ritmo, não é um zumbido constante. É um pulso. O homem barato é uma linha reta. Ele está sempre lá, consistente, previsível, chato. O homem caro é um batimento cardíaco. Ele está presente e então some. Ele se envolve e então recua. Nas 48 Leis do Poder, Robert Greene descreve a Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Esta é a aplicação avançada da corda de veludo. Uma vez que você estabeleceu seu valor, uma vez que você os fisgou, você deve se retirar. Deve criar um vácuo. Por quê? Porque a imaginação humana é infinitamente mais poderosa que a realidade. Quando você está com alguém, essa pessoa vê suas falhas, a mancha na sua camisa, sua gagueira. Você se torna humano. Quando você está ausente, você se torna uma ideia. E ideias são perfeitas. Quando você se retira, as pessoas começam a preencher o seu silêncio com fantasias sobre você. Elas se perguntam o que você está fazendo, com quem você está. Por que você não precisa delas agora? Essa curiosidade vira admiração. Ele deve estar fazendo algo importante. Você está fazendo uma venda da sua própria presença. Reduzindo a oferta, você faz o preço disparar. Mas isso exige nervos de aço, porque quando você recuar, sua insegurança vai gritar: e se eles me esquecerem? Deixe que tentem. Se encontrarem outro, você nunca foi o diamante. Era só um step. Melhor saber agora. Mas geralmente, eles vão caçar você. Pense no artista que some por um ano para gravar um álbum. Sem posts, sem entrevistas. Quando ele volta, o mundo para. Pense no funcionário que nunca faz hora extra, nunca fofoca e sai pontualmente. Quando ele fala na reunião, o chefe escuta. Por quê? Porque ele não faz parte do ruído de fundo. Use isso estrategicamente. Se você tem sido disponível demais, recue. Nunca com raiva, mas com propósito. Fique ocupado. Mergulhe em um projeto. Deixe as mensagens esperando por horas. O fim de semana é seu. Você não está jogando. Está recalibrando a taxa de câmbio. Está lembrando a eles que sua presença é um privilégio, não um direito. Uma estrela que está sempre no céu é ignorada. Um cometa que aparece a cada 100 anos é um evento. Seja o cometa. O homem grátis compromete seus padrões. Ele divide a diferença. Ele quer R$100. O chefe oferece 50. Ele aceita 75 e acha que ganhou. Ele quer lealdade. O parceiro oferece quase fidelidade. Ele aceita e chama de amor. Ele negocia seus valores porque tem pavor de perder o acordo. Ser caro é ter tolerância zero para a mediocridade. É aqui que você se torna difícil.
E é aqui que ganha o respeito. Steve Jobs era notoriamente difícil. Ele exigia perfeição. Ele olhava para uma placa de circuito que ninguém veria e dizia: "Está feia. Conserte." Ele era irritante. Sim, ele era caro. O mais caro do mundo. As pessoas querem trabalhar para o perfeccionista. Querem estar com quem tem padrões altos porque isso as valida. Se você aceita lixo, você é uma lixeira. Se exige excelência, você é um rei. Quando você se recusa a ceder em seus valores fundamentais, sinaliza que não está desesperado. Eu não trabalho fins de semana. Eu não tolero falta de respeito. Eu não ando com mentirosos. Isso não são pedidos. São leis. Quando você traça uma linha dura, as pessoas vão testá-la. Elas vão empurrar para ver se você é real. Se você mantiver a linha, elas se curvarão. Se você ceder, elas serão suas donas. O homem caro prefere perder o negócio a baixar o padrão. E o paradoxo é justamente porque ele está disposto a perder. Ele geralmente consegue exatamente o que quer. Isso se aplica a como você se trata. Você não pode ser caro para os outros se for barato consigo mesmo. Se você come porcaria, dorme mal e consome conteúdo fútil, está sinalizando ao seu subconsciente que você é um ativo de baixo valor. Atualize seu sistema operacional. Leia livros difíceis. Treine pesado. Use roupas que caibam bem. Fale com precisão. Trate-se como uma máquina de alto desempenho que exige combustível premium. Quando você se trata com reverência, o mundo segue o exemplo. Você ensina as pessoas a te tratarem pela forma como você se trata. Se você vive se autodepreciando, fazendo piadas sobre como você é um fracasso, pare. Você está depreciando o seu próprio ativo. Você não picharia uma Ferrari. Não piche o seu próprio caráter. Caminhe com o peso de quem importa. Não arrogância, mas gravidade. A arrogância é barulhenta. A gravidade é silenciosa. Todos nós temos um caçador de promoções morando dentro da gente. É a voz que diz: pegue o caminho seguro. Não balance o barco. Seja grato pelas migalhas. Essa voz é um mecanismo de sobrevivência dos nossos ancestrais. Ela quer que você sobreviva, mas não se importa se você vai prosperar. Para ser caro, você deve aniquilar esse caçador. Deve adotar a identidade de luxo. Isso significa mudar o foco de: será que eu consigo isso? Para será que isso é digno de mim? O homem barato entra em uma sala esperando que as pessoas gostem dele. O homem caro entra em uma sala e avalia se ele gosta daquelas pessoas. A dinâmica inverteu. Você é o selecionador. Isso não é sobre se achar superior, mas sobre saber o que te serve. Uma peça de quebra-cabeça não é melhor que a outra. Ela só tem um formato específico. Se não encaixa, você não força. Quando você para de tentar caber em espaços baratos, você encontra os lugares caros. Isso exige uma honestidade seletiva. Maquiavel sugeriu que às vezes a honestidade deve ser usada como arma. O homem barato mente para manter a paz. Ele diz: está tudo bem, quando não está. O homem caro usa a verdade para cortar o ruído. Eu não gostei dessa ideia. Isso não serve para mim. Eu espero algo melhor. Essa crueza é rara, chocante e valiosa. Em um mundo de falsa polidez, o homem que fala a verdade é uma mercadoria rara. As pessoas vão confiar mais em você porque você está disposto a ofendê-las se necessário. Elas sabem que você não as está manipulando com bajulação. Você se torna o conselheiro confiável, e o confiável é sempre o homem mais bem pago da sala. E aqui está o preço final que você deve pagar. Para ser caro, você deve estar disposto a ser incompreendido. Deve estar disposto a caminhar sozinho. O rebanho é grátis. As ovelhas são baratas. Elas andam juntas, são seguras. O tigre é solitário. O tigre é caro. Quando você começar a aplicar essas leis, quando colocar a corda de veludo, quando cobrar o imposto do silêncio,
As pessoas vão reagir. Alguns dirão que você mudou, que você é egoísta. Esse é o processo de peneira. Você está peneirando areia para achar ouro. Tem que deixar muita areia cair entre os dedos. O homem barato tenta segurar toda a areia. Ele tem pavor da mão vazia. O homem caro sabe que a mão vazia está apenas pronta para segurar o ouro. Você precisa se sentir confortável com o vazio, o espaço entre quem você era e quem você está se tornando. Nesse espaço há silêncio, há solidão. Mas é nesse silêncio que você constrói seu império. Você está construindo uma reputação, e uma reputação é como uma fortaleza. Leva tempo, pedra por pedra, não por não. Mas uma vez erguida, ela dura a vida toda. As pessoas ouvirão falar de você antes de te conhecerem. Elas saberão. Ele não é fácil, ele não é barato, mas ele vale a pena. Esse é o objetivo. Não ser amado por todos, mas ser valorizado por quem importa. Ser o prêmio que precisa ser conquistado. Ser o investimento que paga dividendos. Ser caro. Você tem uma escolha hoje. Pode voltar a ser grátis. É o caminho fácil. As portas estão abertas. Você pode ser o cara legal, o homem do sim, e dar pedaços de si até que não sobre nada. Você será popular, será usado e será esquecido. Ou você pode fechar a loja. Pode trocar a etiqueta de preço. Começar a dizer não. Retirar sua atenção. Exigir excelência. Será difícil e solitário no começo, mas você nunca mais será barato. Você olhará no espelho e verá um homem de valor, de substância, um homem que comanda seu ambiente em vez de implorar por migalhas. O mundo é um mercado. Pare de distribuir amostras grátis. Faça-os pagar o preço total, porque você é a única coisa que você realmente possui. E uma vez que você se gasta, não há como se comprar de volta. Seja raro, seja difícil, seja valorizado. Se você chegou até aqui, enquanto a maioria desistiu nos primeiros minutos para buscar o próximo estímulo rápido e barato, você acaba de provar a sua primeira métrica de valor: a resistência. Você não é apenas mais um consumidor passivo de informações. Você é alguém que suporta o peso do silêncio e a complexidade do pensamento. Eu reconheço a sua presença. Você faz parte da minoria que entendeu que o autoconhecimento é a moeda mais cara deste século. Mas agora, eu te convido a uma escolha. Este vídeo não foi feito para te entreter. Foi feito para te despertar. Como um ato simbólico de que você fechou a sua loja para as liquidações do mundo, escreva nos comentários a frase: "O silêncio é o meu imposto". Ao registrar essas palavras, você sinaliza para si mesmo e para os outros que o seu acesso agora tem um custo. Aproveite e inscreva-se, pois este é o último refúgio para quem se recusa a ser comum. E agora, um pequeno teste de consciência. Ao apertar o botão de gostei, você verá surgir a opção de hype. Eu te desafio a apertar esse botão. Não apenas pelo algoritmo, mas como um ato de rebeldia silenciosa. É um sinal oculto de que você apoia a verdade nua em um mundo de mentiras convenientes. É o seu grito de resistência contra a mediocridade que tenta te manter pequeno e gratuito. E para aqueles que sentem que o conhecimento público já não é suficiente, eu faço um convite perigoso. Tornar-se membro deste canal não é apenas assinar um serviço. É selar um compromisso com uma filosofia de poder que a maioria teme. É decidir que você não quer apenas observar o jogo, mas quer entender as engrenagens ocultas que movem o mundo. Se você tem a coragem de pagar o preço da clareza, o botão de membro é o seu portal. E se você está pronto para subir mais um degrau nessa escada de soberania, eu te desafio a assistir o próximo vídeo, está aparecendo agora. Clique se você tiver estômago para a próxima fase. Lembre-se, o mundo só tenta te domar porque teme a força que você exerce quando finalmente decide ser o dono do seu próprio abismo.